Olá! Nessa aula vamos falar sobre taxas equivalentes em juros compostos. Taxas equivalentes produzem o mesmo montante de um mesmo capital no final de certo período de tempo. Bem, em juros simples, nós temos que o valor futuro é igual ao valor presente, mas o valor presente vezes I, que é a taxa, vezes o tempo. Então, por exemplo, uma taxa de juros de 3% ao mês seria equivalente, em 3 meses, a uma taxa de 9% ao trimestre depois de 3 meses. Essas duas taxas seriam equivalentes em um determinado período de tempo. Em juros compostos é um pouquinho diferente. Vamos ver. Nós temos que o valor futuro é igual ao valor presente que multiplica 1 mais i elevado a n, em que n representa aí esse tempo decorrido. Qual a taxa de juros aplicada ao mês seria equivalente, por exemplo, a 9% aplicada ao trimestre? É algo um pouquinho diferente, um pouquinho mais complexo de se pensar. O conceito de taxa equivalente permanece válido para o regime de juros compostos. O cálculo, entretanto, é diferente. Para que produzam o mesmo montante no futuro, duas taxas expressas em períodos diferentes, isso é importante, devem produzir o mesmo fator de capitalização. Considerando aqui que esse Q é o número de períodos de capitalização, que pode ser diferente de uma taxa para outra, nós podemos encontrar a seguinte expressão, que eu vou encontrar uma taxa, que é aqui a minha taxa equivalente, aplicada a uma determinada frequência de períodos de aplicação, e de forma que 1 mais essa taxa elevado a esse período de aplicação vai ser igual a 1 mais i, considerando i a minha taxa inicial. Podemos aqui isolar essa taxa equivalente que eu quero encontrar, chegando nessa expressão, em que a taxa equivalente vai ser igual a raiz quésima de 1 mais i menos 1. Então, nós temos, por fim, essa expressão para a taxa equivalente composta aqui. Um exemplo. Por exemplo, a taxa equivalente composta mensal de 10,3826% ao semestre é igual a quanto? Vamos ver. Então, teria aqui que ela é aplicada semestralmente. Então, se eu quero uma taxa mensal, eu quero encontrar a taxa composta mensal, eu tenho que, a cada mês, essa taxa seria aplicada 6 vezes. Então, é esse 6 que vem para cá. Tá? Tenho a raiz de 1 mais o valor dos juros inicial, da taxa inicial que eu quero, menos 1. Resolvendo essa expressão, nós temos que a taxa equivalente seria igual a 1,66% ao mês. Uma outra forma de calcular a taxa equivalente é utilizando esta expressão. Nós temos aqui, apenas foi transformada a raiz quadrada em uma razão, uma potência de fração. Então, nós temos aqui que a taxa equivalente é igual a 1 mais a taxa inicial elevado a Q sobre T, em que T é o tempo que a gente tinha e Q é o tempo que a gente deseja encontrar, é o tempo de frequência de aplicação em que a gente deseja encontrar. Isto menos 1. Exemplo, eu tenho uma taxa de 10% ao ano. Ela equivale a que taxa mensal? Bem, então a taxa mensal, o IQ que a gente quer encontrar, é igual a 1 mais a taxa que a gente tem elevado a quê? Bem, nós temos que o tempo que a gente quer é um mês. O tempo que eu tenho é o tempo anual, que equivale a 12 dessa medida mensal. Então, eu vou elevar 1 sobre 12, ok? Menos 1, resolvendo 0,8% ao mês. Outro exemplo, eu tenho 5% ao mês, uma taxa de 5% ao mês. Ela equivale a que taxa anual? Antes eu tinha do ano para o mês, agora eu tenho do mês para o ano. Como fazer? Bem, a taxa I anual ela vai ser igual a 1 mais a taxa que eu tenho, portanto 1 mais 0,05 elevado a, tempo que eu quero e o tempo que eu tenho. O que eu quero, que seria esse Q, é 12
meses, né? Porque eu quero encontrar o anual, que equivale a 12 vezes a que eu tenho, que é igual a um mês, certo? Então, vou colocar aqui 12 dividido por 1. A potência vai ser 12 dividido por 1. Este valor menos 1. Resolvendo, então, essa expressão, eu encontro 79,6% ao ano. Então, 5% ao mês é igual a 79,6% ao ano. Equivale a. Muito obrigada, até a próxima aula.